E aí, marombeiros e marombeiras, sejam todos bem-vindos aqui nessa nossa aula fantástica, no qual nós vamos discutir o papel do ventilador, da colchonete para descansar deitado e da garrafa d'água para o nosso agachamento com performance. Mas antes da gente discutir tudo isso, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Bom, vamos começar aqui, física quântica, brincadeira. O calor, pessoal, é uma forma de energia, tá? E o calor nada mais é que o movimento das moléculas. Então, quando você tem lá átomos ou moléculas, elas fazem alguns movimentos. Esses movimentos é deslocar de um lugar para outro, é vibrar e é rotacionar. E nós podemos medir essa liberação de energia na forma de calor, a qual nós chamamos de temperatura. Nós medimos isso em graus Celsius ou Fahrenheit, né? Então aqui, por exemplo, nós temos Mickey Mouses? Não, isso aqui é uma molécula de água, né? É que esse aqui é o arranjo 3D espacial da molécula. Então, se elas se movimentarem, elas vão transmitir calor uma para outra. E eu preciso que vocês entendam que a perda de calor, a transferência de calor, na verdade, ela acontece de 4 formas. Na forma de radiação. O que é isso? São ondas eletromagnéticas, que é a forma, por exemplo, como o Sol aquece a Terra. A condução é quando uma molécula transfere energia para outra, isso num meio material, né? A convecção é um tipo de transferência de calor, só que é quando acontece no ar ou na água. E a evaporação é quando as moléculas de água se agitam tanto que elas se separam e acabam virando vapor, né? E eu gostaria que vocês atentassem aqui, por exemplo, na convecção. Como é que acontece a convecção? Você tem lá um indivíduo agachando, né? Por favor, pessoal da biomecânica, é só um desenho, né? A barra tá torta aqui, tá com genovalgo, tá com o pé pronado, mas sem terrorismo, tá? Vai dar tudo certo aqui. Então, o exercício físico, ele aumenta a temperatura corporal, que eu descrevi como temperatura corporal TC, né? E o que acontece? A temperatura corporal, ela é maior que a temperatura do ambiente, em alguns casos, tá? Essa temperatura corporal, que ela é aumentada, essa agitação das moléculas dentro do corpo, elas vêm devido às reações metabólicas, né? Então, quando eu pego lá uma molécula maior, uma macromolécula de AB, e fragmento ela em A e B, eu tenho a liberação de calor. E a maior parte desse calor é liberada, a maior parte dessa energia é liberada na forma de calor, né? E como é que acontece isso? Olha só, quando o suor ele fica lá na sua pele, por exemplo, esse calor aquece a água na parte de baixo. E aí essas moléculas elas tendem a se afastar desse corpo com calor, elas vão para cima. Elas vão para cima e daí elas evaporam. E essa água que estava em cima ela desce até virar vapor novamente, né? Essa é uma forma de convecção. Então, basicamente é assim que o seu corpo troca calor com o meio ambiente. E é para isso que você precisa do ventilador, para poder facilitar esse afastamento dessas moléculas de água, de suor, que estão na superfície do seu corpo para longe de você. Por quê? Quando você tem lá um dia ensolarado, a temperatura do ambiente e a umidade relativa do ar fazem com que essa troca de calor fique prejudicada, fique muito reduzida. E daí nós vamos ter alguns problemas, né? Então esse é o primeiro papel explicado do nosso ventilador. Vamos lá, qual que é o papel da água? Pessoal, se a gente pegar lá um pouquinho do nosso sangue e colocar aqui nesse vidrinho e centrifugar ele, a gente centrifugar uma rotação muito rápida, né? Nós vamos ter a separação do sangue em basicamente 2 componentes, tá? São valores aproximados, por favor, os bioquímicos de plantão não me agridam, né? 45% é o hematócrito. O que é o hematócrito? É a parte celular do sangue, onde nós vamos ter hemácias, nós vamos ter células do sistema imune. Meu Deus, eu preciso fazer cardio porque é da aula que tá cansando, viu? E o plasma é a parte líquida, a parte aquosa do sangue. Lembrando que o nosso corpo ele é 60% água. Então, se você pesa 100 quilos, 60 quilos seus são de pura água. E o que tem nessa água? Você tem hormônios, proteínas, íons, né? E outros elementos traços, né? E, ok, quando você está se exercitando em alta temperatura, eu comentei com vocês que vocês suam, né? Para quê? Para poder dissipar o calor. O suor é para poder facilitar o processo aqui de convecção. Enfim, só que se você sua, você perde água do seu sangue. E aí acontece um evento que se chama drift cardiovascular. Esse carrinho não é o Dominique Toretto, é o drift cardiovascular. O que significa isso? O coração, ele tem um componente do seu funcionamento que a gente chama de volume sistólico, que é quanto sangue ele ejeta em um batimento, tá? O que acontece é que se você perde água no sangue, você vai diminuir o volume sistólico.
E daí tem um outro negócio que chama débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o nosso coração vai ejetar por minuto, né, para fornecer sangue com nutriente ali para o nosso organismo. Na tentativa de manter o débito cardíaco, por que você diminuiu o volume sistólico? Porque você está suando igual um condenado para manter a temperatura, porque você não ligou o ventilador? O volume sistólico diminui, uma tentativa do corpo é aumentando a frequência cardíaca. Só que isso aí te dá aquela sensação de cansaço no peito lá quando você está fazendo seu agachamento. Então, tá aí explicado o papel da água. Hidrate-se para você restaurar o seu plasma, não ter volume sistólico diminuído e não ter aquela canseira cardiorrespiratória que a gente fica lá no intervalo da série de agachamento. E para finalizar essa aula fantástica, nós vamos aqui para o papel final do colchonete, né? Nós temos aqui o indivíduo com seus glúteos hipertrofiados aqui, seu quadríceps descansando. Vamos lá, pessoal, o que é isso aqui? É um ovo de Páscoa? Não, isso é um pulmão, né? Pulmão direito, pulmão esquerdo. E eu preciso que vocês saibam que o pulmão, vamos dividir o pulmão... Ai meu Deus, tá caindo o microfone aqui. Ele é dividido, vamos dividir ele aqui em duas partes. A parte de cima, que nós vamos chamar de apical, que vem de ápice, e a parte de baixo, que nós vamos chamar de basal, tá? Então, topo e base. Existe um probleminha na troca gasosa dos pulmões. Probleminha entre aspas, tá? Que na parte de cima, a gente tem bastante ar, só que tem pouco sangue. Por quê? Porque para descer todo santo ajuda. Então quando o indivíduo está em pé, a maior parte do sangue circula na parte de baixo dos pulmões. Então você tem muito ar, pouco sangue, e a troca fica um pouco problemática, porque se tem muito ar para pouco sangue, como é que o sangue vai transportar todo esse ar? Não tem jeito. E na parte de baixo é o contrário. Você tem muito sangue e pouco ar, né? E o que acontece? Quando o indivíduo deita, o que acontece é que essa força da gravidade, né, para de atuar dessa forma de cima para baixo, e daí a circulação pulmonar fica mais uniforme, né? Então se você... Faz o teste aí, galera. Descansa deitado e descansa em pé. Vocês vão ver que o descanso deitado você recupera muito mais rápido aquele cansaço cardiorrespiratório, aquela zica no peito que você tem quando você sai do seu exercício. Então, ventilador, água e colchonete explicado. Faz o teste, gente. Agacha com o ventilador ligado, toma água e descansa deitado entre as suas séries. É bacana saber fisiologia, né, pessoal? Vamos valorizar o profissional aí que estuda para estar atendendo vocês, ok? Abraços e fiquem com tudo.